Para cá, o nosso time todo, Basília Rodrigues, Yuri Pita e o Leandro Rezende, o tom lamentável do vice-presidente Hamilton Mourão, porque são pessoas que foram atacadas, tiveram a sua honra atacada, a sua alma violada, né? A tortura ela é um ato muito covarde, porque você submete pela força uma pessoa que está impossibilitada de reagir. Essas pessoas que foram até o STM tiveram de ter coragem em dobro, primeiro de sobreviver, né, às sessões de tortura, inclusive eletrochoques, levando a aborto, né? Os conservadores aí falam tanto desse assunto. Teve, né, ali na ditadura, muito. Miriam Leitão também foi torturada grávida de um de seus filhos, ela que trouxe aí esse exemplo de reportagem. De todo modo, eu começo com o Yuri Pita. Esse é um tema, Yuri, que nunca encontrou grande acolhida, pelo contrário, sempre foi rechaçado no governo Bolsonaro. Os filhos do presidente, o próprio presidente dedicou o voto dele a Dilma Rousseff, a um torturador, né? O coronel Brilhante Ustra, que fez fama por ser absolutamente vil, nojento no doicode. Foi o único a ser condenado por ter torturado presos políticos, pessoas que pensavam de maneira diversa ou pouco interessante para o regime militar imposto pela força e pela bala lá atrás. Então, por conta desse histórico, né, dos filhos que vestem camiseta Ustra Vive, do próprio general Mourão, que tem falas mais, digamos, complacentes com os torturadores do que com as vítimas da tortura, isso sempre fez desse tema bastante difícil, incômodo para esse governo. Zé Dani, para entender um pouco a importância, a relevância desses áudios, eu conversei agora há pouco com o advogado Belisário dos Santos Júnior, que foi um dos tantos advogados que atuaram defendendo presos políticos, defendendo famílias, representando famílias de desaparecidos políticos, inclusive perante o STM, o Superior Tribunal Militar. E o que ele estava me contando, que já naquela época, no fim dos anos 70, quando Belisário atuou ao lado de José Carlos Dias, ex-ministro da Justiça e ex-integrante da Comissão Nacional da Verdade, ambos fundadores da Comissão Arnes, que atua ainda defendendo direitos humanos, ao lado do Antônio Cláudio Mariz de Oliveira também, para citar 3 advogados da época. O que ele me disse? Falou, olha, dentro do STM havia uma postura de alguns dos ministros, inclusive alguns desses que tiveram esses áudios gravados e agora divulgados, que eram um pouco mais liberais do que juízes militares de primeira instância, e eles reconheciam, sabiam sim que havia casos de tortura. Os próprios presos políticos, a primeira coisa que eles faziam quando tinham a oportunidade de falar com seus advogados, era relatar o que ouviam de outros colegas, justamente para que chegasse até o conhecimento e ficasse registrado para a história, para que não se repita o que aconteceu. Ao contrário do que disse o vice-presidente Hamilton Mourão, isso tem importância, sim, não necessariamente para punir quem já não está mais entre nós, mas justamente para que não se repita a história e para que não se cometam confusões. Quando ele faz, por exemplo, comparação com a repressão na ditadura Vargas, ela existiu sim, mas na ditadura Vargas não havia esse envolvimento tão intenso de militares das Forças Armadas nessa repressão suja de porões como houve durante o regime militar. Então é para isso que a gente tem que saber o que aconteceu e trazer a público, para que não se misturem alhos com bugalhos. Havia repressão sim no Estado Novo, sem dúvida alguma, mas Felinto Miller era um civil, não era um militar. E aí o envolvimento de militares, para concluir, o que Belisário também me contou, que era muito nítido. O que muitas dessas gravações deixam claro é que havia, sim, incômodo de uma parte dos oficiais generais com o que ocorria nos porões, porque havia uma outra cadeia paralela de comando que chegava do governo central até o DOI-CODE, até os porões da ditadura. Leandro, quero te ouvir. Olha, Dani, enfim, a fala do vice-presidente general Mourão é lamentável sobre vários aspectos, sobretudo porque existem, como a Miriam Leitão, várias pessoas que foram torturadas e escutam essas coisas e acabam revivendo as memórias dos piores dias de suas vidas. Bom, para dar uma dimensão também na linha historiográfica que o Yuri coloca, eu conversei com Lucas Pedretti, ele é da Comissão de Memória e Verdade da UFRJ, estuda a ditadura, é doutor em estudos sobre a ditadura militar. E ele destaca
destaca um ponto que me parece importante, que esses áudios do Superior Tribunal Militar, eles são mais um reconhecimento de agentes do Estado da prática da tortura. O que ele quer dizer é o seguinte: a prática da tortura no Brasil, ela não é excepcional, ela não foi usada contra alguns, era algo que o Estado sabia e praticava abertamente. Isso era discutido nos julgamentos do STM e isso foi admitido por operadores da tortura. Ele até me citou dois aqui: Marival Chagas, que trabalhou no DOI-CODE na época do Brilhante Ustra, como a Dani lembrou, desse torturador, um dos únicos condenados por crimes na ditadura aqui no nosso país. Coronel Paulo Malhães, que admitiu num depoimento super confuso na Comissão Nacional da Verdade de 2014, que desapareceu o jornalista Rubens Paiva em 1971. E ainda quando estava vivo, um dos generais presidentes da época da ditadura, o general Ernesto Geisel, concedeu longas entrevistas para a Fundação Getúlio Vargas, para o professor Celso de Castro, professora Maria Celina da Araújo, e admitiu que sabia da prática de tortura no Brasil. Então a gente tem com esses áudios mais um ponto de que a memória nesse país ela ainda está em disputa. E nesse sentido, Dani, rapidamente eu queria só fazer uma citação. Eu tive aula com uma historiadora chamada Dulce Pandolfi. Ela nasceu em Pernambuco, felizmente segue entre nós. Ela foi minha professora de História do Brasil e no dia 3 de junho de 2013 ela fez um depoimento na Comissão Estadual da Verdade aqui no Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ela contou sobre a tortura que ela sofreu. Os militares colocaram um jacaré para andar em cima do corpo nu da Dulce, da minha professora, e ela fez na abertura da fala dela uma frase que eu acho bastante relevante sobre a necessidade da gente continuar falando sobre a ditadura militar e trazer esse passado extremamente nebuloso do Brasil à tona. Ela disse o seguinte: a memória, ela não diz respeito ao passado, ela é o nosso presente e ao nosso futuro. Quem esquece, né? O esquecimento pode ser uma armadilha muito perigosa para um país como o Brasil e tantos outros. Basília? É isso, são revelações do que já é sabido pela população brasileira, né? A gente teve aí o expediente de grupos como a Comissão da Anistia, a Comissão da Verdade, que já trouxeram muitos desses detalhamentos, desses relatos de pessoas que sofreram ou de familiares dessas pessoas vítimas, sejam pela morte ou pelo desaparecimento de seus corpos, né? Não se tem mais notícia, paradeiro dessas pessoas, então, de desaparecidas, elas tendem mesmo a estarem mortas, né? Já não foram localizadas passados tantos tempos, né? Tantos anos após o término da ditadura militar. Esses áudios chamam a atenção, são mais de 30 anos, quase 40 anos transcorridos de lá para cá e há esse incômodo, né? Que a gente pode sentir nas palavras dos ministros do STM, apesar deste barulhento silêncio que se evidencia desde a divulgação desses áudios, em que o STM hoje não se manifestou em nada sobre o assunto. Naquela época, alguns integrantes da Corte Superior dos Assuntos Relacionados aos Militares demonstram aí que não querem se misturar com esse momento mais tenebroso da ditadura militar que acabou levando muitas pessoas aí à morte, né? Não somente ao desaparecimento. Sobre o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, não deixa de ser aí uma demonstração de escárnio e de ignorância também, né? Com páginas da história que ainda estão sendo negadas. A gente, desde o início da pandemia, tem falado do negacionismo quanto ao coronavírus. Este é um outro tipo de negacionismo. Mourão, em 2018, não é a primeira vez que ele choca com suas declarações públicas. Naquela ocasião, ano eleitoral em que ele estava enveredando aí na campanha presidencial, ele chegou a chamar negros de malandros, né? Falar aí da malandragem dos negros, da insolência, da indolência dos indígenas e também do branqueamento da raça, numa brincadeira que ele fez com o neto dele, que tem aí a cor mais clara do que a dele.